Saudamos a amada igreja na paz do Senhor. Mais um domingo nós estamos aqui reunidos para louvar e bendizer o santo nome do Senhor, com mais uma escola bíblica dominical, e nós temos essa oportunidade, a oportunidade que o Senhor nos dá para que nós possamos estar aprendendo um pouco mais da palavra do Senhor. Para nós estarmos iniciando a nossa escola dominical, nós vamos estar louvando ao Senhor com salmos e hinos número 102, Sossegai. Mestre, o mar se revolta e as ondas nos dão pavor. O céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. Não se te dá que morramos, podes assim dormir. Quando cada momento nos vemos, já prestes a submergir. As ondas atendem ao meu mandar. Sossegai, e seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal. As águas não podem a naufragar, que leva o Senhor entre o céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Paz, paz, gozai. Mestre, tão grande tristeza me quer hoje consumir. A dor que perturba minha alma já implora, venha acudir. De ondas do mal que me cobrem, quem me virá valer? Oh, não tardes, ó Mestre, estou quase a perecer. As ondas atendem ao meu mandar. Sossegai, e seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal. As águas não podem a naufragar, que leva o Senhor entre o céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Paz, paz, gozai. Mestre, chegou a bonança, em paz vejo o céu e o mar. O meu coração goza calma, que não poderá findar. Fica ao meu lado, bom Mestre, dono da terra e céu, e contigo eu irei bem seguro ao porto destino meu. As ondas atendem ao meu mandar. Sossegai, seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal. Das águas não podem a naufragar,
Grandioso Deus, eterno Pai, graças nós te damos, ó Deus, por mais essa oportunidade de estarmos reunidos em tua presença. Com essa oportunidade, ó Deus, que nós temos de aprender um pouco mais da palavra do Senhor, Pai. Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, nós queremos colocar as nossas vidas diante das tuas mãos, Senhor. Porque clamamos ao Senhor a tua misericórdia, Pai. Sabemos que nós somos falhos e pecadores, ó Deus, e carecemos de ti cada dia mais. Ó Deus, no nome de Jesus, nesse momento, queremos pedir ao Senhor que venha, Senhor, abrir as nossas mentes para que o estudo dessa escola dominical, Senhor, possa vir de encontro, Deus, aos nossos corações, nossas mentes, para que nós possamos aprender um pouco mais da palavra do Senhor, Pai. Pai, ser conosco, derrama sobre nós a tua graça e a tua unção. Abençoe o professor que estará ministrando esse estudo neste momento, Pai. Ser com a vida dele também, ó Deus, no nome de Jesus. Assim nós oramos, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. A palavra está com o presbítero Ney. Obrigado. Queridos de graça e paz, é uma oportunidade, né, maravilhosa que nós temos, mais uma vez, de aqui estarmos nessa escola dominical, pela graça de Deus, felizes, né, com as notícias que temos recebido, e um privilégio muito grande, a satisfação muito grande, sabendo que hoje a gente já está de volta, obedecendo assim as normas, mas pela graça de Deus a igreja está retomando as suas atividades. E é muito interessante, muito importante, porque você que está nos ouvindo, você que está nos vendo aí através, né, dessa live, você pode já estar se preparando para o culto que será feito daqui a pouco, 19 horas, estará começando assim, primeiro culto, vamos dizer assim, né, aberto para a igreja. E é uma satisfação muito grande poder rever os irmãos, esperamos te encontrar ali, né? Daqui a pouco a gente vai estar junto, se Deus quiser, Deus permitir. Se prepare, hoje também nós estaremos ceando, né? Voltando assim, no primeiro culto já com a ceia do Senhor. Isso é muito importante para que a igreja se sinta mais fortalecida. E hoje essa lição, ela não é coincidência, é uma lição muito própria para esse dia, né? Vai falar da unidade do serviço e também vai falar do crescimento. E aí, meus queridos, nós temos que viver, precisamos viver, né, esses três pontos tão interessantes aqui, que é a unidade da Igreja de Cristo, o serviço da Igreja de Cristo e o crescimento da Igreja de Cristo. O nosso autor aqui, pastor José Humberto de Oliveira, né, escreveu para nós essa lição, e aqui nós vamos, juntamente com os irmãos, aprender mais um pouco da palavra de Deus, colocar, se Deus assim permitir, né, em prática aquilo que nós estaremos aprendendo através dessa lição, dessa revista que é tão importante para a Igreja do Senhor. Então hoje, a lição de número 6, nós estaremos falando a respeito desses 3 assuntos que eu já mencionei aqui para os amados. Nós estamos estudando Efésios, carta de Efésios, terminamos o capítulo 3, estamos entrando no capítulo 4, e a partir de agora começa então a responsabilidade de chamar mais a atenção da igreja, né? Até agora nós falamos da teologia, falamos, né, de Deus, a respeito do que Deus fez para com o homem, e a partir de agora então nós estamos começando a colocar e esperamos que possamos colocar em prática, né, aquilo que nós já aprendemos nas lições anteriores, que devemos fazer, né, com a nossa vida cristã, ou através da nossa vida cristã. Primeiro estudamos teologia, né, doutrinas, o que Deus fez, e agora nós precisamos colocar em prática tudo isso. Então a gente está no capítulo de número 4, eu gostaria de ler com os irmãos aqui, o capítulo 4, do 1 até o 16, que é o nosso texto básico, onde a gente vai estar ministrando com os irmãos. E a palavra de Deus me diz assim, Efésios 4, do 1 ao 16. Rogo, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda humildade, mansidão e longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz.
há um só corpo e um só Espírito, como também foi chamado em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isso ele subiu, que é, senão, que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em caridade, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. É muito interessante esse texto, né? Muito interessante para nós. Então, o apóstolo Paulo aqui traz para nós, nesses primeiros versos aqui, verso de número 1, ele já inicia falando usando a seguinte expressão: rogo-vos, pois eu, prisioneiro do Senhor. Essa expressão, irmão, ela traz para nós soa como um convite, né? Rogo-vos, pois, ou peço-vos, convido-vos. Isso é, na verdade, Paulo falando, chamando a nossa atenção para esse texto. E Paulo também vai falar, né, para que nós possamos andar de modo digno. Isso significa o quê? Significa viver segundo o nosso chamado, entendendo o nosso chamado, na verdade. E o que é essa dignidade que o apóstolo Paulo fala aqui? Nós podemos resumir em duas palavras, chamadas unidade e santidade. Unidade nós estaremos trabalhando hoje, né? E a santidade, então, nós vamos estar trabalhando na próxima lição de número 7. Então, hoje nós vamos falar a respeito da unidade. E essa unidade cristã depende da nossa vida cristã. No verso de número 2 e 3, nós vamos ver isso, o que Paulo escreve para nós aqui. Vai falar a respeito da nossa vida cristã, né? Vai falar dessa unidade. A unidade cristã, ela depende da nossa vida cristã. E isso é muito interessante. Paulo é muito claro quando ele escreve, né? A vida digna, caracterizada por essas virtudes. Que virtudes são essas? Paulo vai falar para nós aqui da humildade, mansidão, longanimidade, tolerância, multa, amor. E isso nos lembra que é por aqui que todo o propósito, né, da unidade cristã deve começar. Nós devemos começar a nossa vida cristã pautada nessas colocações de Paulo aqui. Humildade, mansidão, longanimidade, tolerância, amor e paz. Essas coisas, irmãos, têm que ser uma constante nas nossas vidas. Se nós não vivermos, né, isso aqui, certamente a nossa vida cristã não vai ter êxito, porque nós estamos descumprindo, na verdade, não estamos vivendo aquilo que a palavra de Deus nos orienta nesse texto aqui. E isto é, se quisermos unidade na igreja local, é bom termos certeza de que nunca dependerá de cargos, estatutos ou outras coisas. Não é porque eu tenho um cargo que eu vou ser manso, longânimo,
ter amor. Não é por cargo, não é por estatuto, não é nada. Isso aí é questão da gente entender o nosso chamado e procurar nos aproximar mais de Deus, nos aproximar mais do Senhor, para que através da tua palavra Ele crie dentro de nós essas características de suma importância na vida do cristão. Pessoas às vezes começam, por estruturas, começam de modo diferente, acham que primeiro tem que se programar, fazer isso ou fazer aquilo, e às vezes não dá certo. E a igreja também, quando ela começa a olhar tão somente para um templo, para uma construção, para alguma coisa que poderia dar início para o crescimento, ou para a fundação, ou para que a igreja iniciasse realmente, se os olhos nossos estiverem voltados para isso, vamos dizer assim, 4 paredes, um bom ou bonito um prédio, para chamar as pessoas, irmãos, nós entramos por um caminho diferente. Quando nós iniciamos, ou quando a igreja ela inicia, ela tem e precisa iniciar com essas características. Não adianta termos um prédio grande, bonito, igrejas com cadeiras super confortáveis, se a gente não tiver humildade, se não tivermos mansidão, se não formos longânimo, se não tiver tolerância, se não tiver amor, se a gente não viver em paz. Nada disso tem valor. Então, na questão da humildade, essa palavra muitas das vezes é mal entendida, que às vezes as pessoas falam que humildade é viver numa casa velha, roupa velha ou rasgada, alguma coisa, E não é nada disso, não é nada disso. Na verdade, quando Paulo escreve, quando a Bíblia fala a respeito de humildade, nós precisamos entender que, na verdade, humildade não é não pensar em si mesmo além do que é, ou seja, eu preciso pensar ou falar de mim do jeito que eu sou, Não adianta eu querer dizer que sou alguma coisa simplesmente por falar que sou, mas eu preciso ter a humildade de dizer, eu sou assim, eu sou assim, eu sou assim. Não adianta a gente querer falar aquilo que a gente não é. Amém? Então nós precisamos entender dessa forma que humildade é isso, é reconhecer aquilo que realmente nós somos. E humildade também é considerar os outros. Tem pessoas que se dizem humilde e tal, mas ele não tem nenhuma consideração para com o outro. Não é só com nossos irmãos da igreja, não. É com nossos familiares, com as pessoas mesmo que fazem parte das nossas vidas, aí, do nosso trabalho e tantas outras atividades. Então nós temos que considerar tudo isso. Temos que considerar essa pessoa. Isso é o que Paulo está falando aqui. A questão de ser humilde, E nós temos também, conforme Jesus falou, lá em Marcos 10, 43 a 45, temos a disposição para servir. Que Jesus falou ali, que aquele que queria ser ou quer ser o maior, é que seja o menor, que seja para servir. Porque o Filho do Homem, disse Jesus, não veio para ser servido, mas sim para servir. E se o próprio Jesus falou isso, eu e você precisamos também imitá-lo, Temos que estar à disposição, temos que estar sempre pronto para servir, para ajudar. Porque quando nós usamos dessas características, com certeza a nossa vida será mais abençoada, nós seremos exemplos para ser seguidos. Então, queridos, humildade é isso, é não pensar em si mesmo além do que é, devemos considerar os outros e termos a disposição para o serviço de Deus, pronto sempre para servir. Mas Paulo também fala de mansidão, e mansidão, o William Barclay definiu isso, como um meio termo entre ser irado demais e nunca ficar irado de modo algum. Olha só, diferente aí, um diferente do outro. Ao contrário do que se pensa, mansidão não é o sinônimo de fraqueza, mas é a suavidade dos fortes. É a qualidade de uma personalidade forte que mesmo assim,
senhora de si mesmo e servo das outras pessoas. A mansidão forma um par ideal com a humildade, porque o homem manso pensa bem pouco nas suas reivindicações pessoais, assim como o homem humilde pensa bem pouco nos seus méritos pessoais. Quem foi esse? Jesus. Jesus nunca pensou em si mesmo. Jesus sempre pensou nos outros, né? Sempre foi manso. Jesus disse: aprendei de mim que sou manso, né? E isso, irmão, tem que ser aplicado nas nossas vidas. Todos os dias, na verdade, nós precisamos viver assim. Temos também a longanimidade. E quando a Bíblia diz que Deus é longânimo, significa que Deus, ele na verdade é lento para se irar, né? Deus, ele nos dá a oportunidade de uma retomada, de nos arrepender. Deus nos dá a oportunidade de voltar atrás. Deus nos dá a oportunidade de reconhecer na verdade o nosso erro, antes mesmo que ele nos sentencie com uma punição, ou se ire contra nós, na verdade. Então, Deus é dessa forma, Deus é longânimo, né? Deus é longânimo em irar-se. E nós precisamos também exercer, na verdade, a longanimidade, né? Aqui, a longanimidade é a capacidade de aguentar com paciência pessoas provocantes. Tal como em Cristo, Deus foi longânimo para conosco. E Paulo escreveu isso em Romanos 2,4. Então, às vezes, tem pessoas que nos irritam, né, nos provocam, e às vezes a gente responde, né, muitas das vezes, vamos dizer assim, numa linguagem bem popular, a gente respondemos travessado, respondemos assim, de forma violentas, e muitas das vezes isso causa um mal, e não fazemos assim, na verdade não exercitamos, né, essa longanimidade que a Bíblia nos orienta a fazer. Temos que ser longânimo, temos que também ter a tolerância. Tem gente que não tolera nada, tem pessoas que ouvem alguma coisa e já rebate, tem pessoas que vêem um errozinho ali e já quer corrigir de forma áspera, já quer sentenciar a pessoa, não tem paciência, manda alguém fazer alguma coisa, a pessoa às vezes faz, não faz tão perfeito, aí a pessoa já quer crucificar, que não tem tolerância com nada. E nós devemos ser tolerantes, tolerância mútua, né? Suportar uns aos outros, é isso que Paulo está falando. Nós temos que suportar. Às vezes nosso irmão fala alguma coisa contra nós, nós já rebatemos. Pessoas às vezes falam determinadas coisas e a gente não aceita e revida com palavras duras muitas das vezes. Não temos paciência para tolerar ninguém. E isso, irmãos, precisa ser mudado dentro de nós. Precisa ser mudado, né? O autor aos Hebreus nos informa que Jesus suportou a cruz e a oposição dos pecadores, né, contra si mesmo. Lá no capítulo 12 de Hebreus, a gente pode ver isso. Jesus suportou. Cristo levou sobre si, Cristo suportou todas aquelas ofensas, tudo aquilo que os homens investiram contra ele. Ele sofreu calado, né? Suportou todas aquelas coisas, e às vezes nós não suportamos nada, né? Basta alguém olhar um pouquinho assim meio estranho para nós, que nós já queremos saber o que está acontecendo, queremos saber o porquê de estar olhando para a gente assim, e já começamos a esquecer a tolerância, né? Não toleramos determinadas coisas. E também Paulo vai falar de amor, e essa palavra aqui, irmãos, ela é muito forte, o amor, né? E já foi mencionado na lição anterior a respeito disso, né? E outras lições, a palavra de Deus, em toda parte que nós vamos ler, nós vamos encontrar texto falando do amor, né? E novamente lembramos que o amor é a atitude que visa o bem-estar do próximo. A palavra de Deus diz que nós devemos amar o nosso próximo, devemos ter uma visão de que o nosso próximo precisa estar bem. Se o nosso próximo estiver bem, nós também estaremos bem. Nós temos que viver esse amor, temos que praticar, botar em prática aquilo que eu falei no início.
nós aprendemos nas lições anteriores, né, a teologia, o que Deus fez, a doutrina, e agora nós temos que colocar em prática, dentro da nossa vida cristã, aquilo que realmente a igreja precisa exercitar. E além do amor, nós temos que viver também, fechando assim essa primeira parte, né, com a paz. E Paulo vai dizer no capítulo 4:3, aí que nós lemos, né, preservando o quê? A unidade do Espírito no vínculo da paz. Façam tudo para conservar, por meio da paz, que une vocês a união que o Espírito dá. Isso na nova versão, né? Essas palavras aí. E Paulo então coloca sobre os nossos ombros essa responsabilidade de viver em paz. E ele escreveu, né, dando esse recado lá em Romanos capítulo 12, verso 18, ele fala assim: se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Quando depender de nós, depende de mim ter paz com o meu irmão, depende de mim para que o meu bairro, a minha casa, o meu vizinho viva em paz. E quando depender de mim, depender de você como igreja, não só como igreja, mas como ser humano, nós temos que procurar exercitar essa paz. Se possível, né? Quando depender de vós, Paulo escreveu isso, tende paz com todos os homens. Então, querido, nessa primeira parte, falando da unidade cristã, né, que a unidade cristã depende da nossa vida cristã, nós entendemos então esses pontos da humildade, da mansidão, longanimidade, tolerância, amor e paz. Essa é a primeira parte. E também falando da unidade cristã, então surge, temos que entender que essa unidade cristã surge da unidade do nosso Deus. Aí nós vamos entrar no verso de número 4 até o verso de número 6, da leitura que nós fizemos. Então, nesses 3 versículos, encontramos 7 vezes a palavra um. 3 vezes faz referência à Trindade, ou seja, um só Espírito, um só Senhor Jesus e um só Deus e Pai de todos. E as outras 4 diz respeito à nossa experiência cristã, que evidentemente está diretamente relacionada às 3 pessoas da Trindade. Isso quer dizer, o que podemos fazer então? Vamos resumir então esses 3 pontos da seguinte forma: há um só corpo, porque há um só Espírito. Há uma só esperança, uma só fé e um só batismo. Por quê? Porque há um só Senhor. Há uma só família cristã, que abrange a todos, porque há um só Deus e Pai, o qual é sobre todo, age por meio de todos e está em todos. Isso aqui é muito interessante. A unidade cristã surge na unidade do nosso Deus. Então, a unidade cristã tem a sua origem em possuirmos um só Pai, um só Salvador e um só Espírito que habita em nós. E com isso concluímos que não é possível obter unidade se negarmos a Trindade. Até porque, diz o autor, João escreveu na primeira carta, capítulo 5, verso 1, e os 3, na verdade, é um: Pai, Filho e o Espírito Santo. Então nós não podemos, não é possível obter essa unidade se negarmos a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Então, queridos, essa é a unidade, Vimos aqui a primeira parte, maturidade, temos que ser maduro, em reconhecer a unidade, mansidão, longanimidade, tolerância, amor e paz. Vimos na unidade que há um só corpo, um só Espírito, há uma só esperança, um só Senhor, há uma só família, um só Pai. E agora nós vamos então a respeito do serviço, Vamos ver o serviço da igreja, que a unidade cristã é enriquecida pela diversidade de dons. Muitos têm talento, eu tenho talento, você tem um talento. Isso nós nascemos com talento. Mas os dons quem concede
é Deus. Tocar violão é um talento, não é um dom. Qual é o dom? O dom que quem toca recebe é da sabedoria dada por Deus. Então, talentos e dons. Os dons, né, é Deus que concede a cada um. E no verso de número 7 até o número 12, nós podemos, pode parecer contradição, mas não é. Uma coisa que contribui para a unidade da igreja é a diversidade de dons. Vimos nas lições anteriores, né, falando a respeito da sabedoria que Deus tem, e Deus usa de muitas formas. Nós vemos lá, né, multiforme sabedoria, muitas formas Deus tem a respeito, né, e Ele dá para cada um de nós segundo o quê? Segundo a necessidade, segundo o seu propósito. Eu e você recebemos dons porque Deus, ao nos dar, Ele tem um propósito definido para cada um de nós. Então, aquele que quer o dom, peça a Deus. Tiago escreveu isso, né? E a respeito dessas muitas formas de Deus, né, multiforme na verdade, uma delas são os dons que Deus nos dá. Não devemos imaginar que cada cristão seja uma réplica exata dos demais, como se tivesse sido produzido em massa em alguma fábrica celestial. Nós não somos iguais. Nós não fomos colocados dentro de uma massa, quando você faz um bolo aí, junta aquela massa toda, o bolo sai por igual, porque aquele bolo foi feito da mesma massa. Nós recebemos dons, diferentes dons, diversidade de dons, e Deus dá a cada um, conforme eu falei, segundo o seu propósito, né? Então, o que nós aprendemos, irmãos, é que eu e você recebemos dons de Deus. Qual é o dom que você recebeu? Você está praticando, está exercitando isso? Se Deus te deu, se Deus me deu, é para que nós possamos trabalhar com esse dom, exercitar na obra do Senhor. É para isso, né? Para cumprir o propósito de Deus. E ao definirmos os dons, né, nós podemos dizer que é um presente oferecido de boa vontade. Então, se você recebe um dom, foi porque Deus te deu, e Deus te ofereceu esse dom de boa vontade, tá certo? E aí no verso de número 7 também, vai falar da graça, e a graça foi concedida a cada um de nós. Isso significa que cada pessoa da comunidade recebe graça suficiente para ter sua habilidade espiritual. Também quer dizer que ninguém é tão desclassificado, tão inculto que fique à margem do serviço, porque a graça foi concedida para quem? A cada um de nós. A graça, um favor que Deus nos fez. Que favor é esse? Distribuir dons, diversidade de dons. Então eu recebi dom, você recebeu dom, porque Deus tem um propósito, conforme eu falei, nisso. Então cada um recebe, é distribuído essa graça, esse favor a cada um de nós. E aí nós vemos o doador dos dons, verso de número 7 a 10, Paulo enfatiza que o doador é Cristo. O apóstolo faz uma analogia entre o Salmo 68 e 18, que descreve a subida de um rei vitorioso a Jerusalém e a exaltação, a subida de Cristo. E aplica essa analogia dizendo que quando ele subiu às alturas, concedeu dons aos homens. No verso de número 8 aí, de Efésios, nós vimos isso aí. Então, o objetivo é mostrar que a concessão de dons faz parte da vitória de Cristo na cruz e de seu estado glorificado, que ele vive hoje à direita de Deus. E assim, Cristo distribuiu dons à sua igreja. Para quê? Para encher todas as coisas. Verso de número 10, no sentido de edificá-la e levá-la à maturidade. Nós falamos de sermos maduros, a maturidade. A igreja do Senhor, ela precisa ser maduro nessa colocação aqui. Ter suas convicções, não se deixar levar por vento de doutrina. Perseverar naquilo que aprendeu, na palavra de Deus.
Então, Deus é o doador dos dons, Ele é quem nos dá, né? E nós temos que entender isso. E se você ainda não descobriu qual é o seu dom, peça a Deus, Ele vai te esclarecer, para que você seja edificado, edifique, ajude a edificar a igreja de Deus. E a natureza dos dons, no capítulo 4 ainda que estamos estudando, o verso de número 11, vai falar a respeito dessa natureza de dons. Então, esses 5 dons mencionados ficam conhecidos como dons ministeriais, os dons de liderança. São essas cinco colocações nesse verso de número 11. Que colocações são essas? É apóstolo, profeta, evangelista, pastores e mestres. Então, Paulo está falando aqui da liderança. Esses dons é concedido àqueles que lideram, né? Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, mestres. A primeira parte é distribuída vamos dizer assim, a essa liderança. Então, o apóstolo, um grupo muito pequeno e distinto que consistia nos 12, incluindo aí Matias, né, que substituiu a Judas, e também Deus chama para apóstolo Paulo e Tiago, irmão de Jesus, né? E nós vimos isso lá em Gálatas 1,19. E foram pessoalmente escolhidos e autorizados por Jesus e tinham que ser testemunhas oculares do Senhor ressurreto. E é nesse sentido que Paulo está usando a palavra apóstolo aqui. Não devemos hesitar, portanto, em dizer que não temos apóstolo hoje. Temos apóstolo hoje? Temos apóstolo hoje. Mas será que aqueles que são colocados ou são intitulados como apóstolo realmente são apóstolos de Cristo? Testemunhas fiéis da palavra de Deus, estão exercitando essa questão de ser apóstolo. A gente vê tantas pessoas aí se dizendo, né? Ser apóstolo, é isso, é aquilo, usando até mesmo a palavra de Deus para isso, e aí a gente começa e vê tanto questionamento, né, a respeito disso. Mas não cabe a nós aqui julgar, né? Cabe a nós apenas viver a palavra de Deus, procurar viver a palavra de Deus, porque a Bíblia diz que cada um vai dar conta de si diante de Deus, né? E nós temos que estar atentos a respeito disso. Eu não vou dar conta do meu filho, da minha esposa, de ninguém, da minha mãe, de ninguém, assim como eles também não vão dar conta de mim. Diante de Deus, quem tem que dar o jeito, vamos dizer assim, né? Quem tem que se justificar, quem tem que estar, na verdade, prestando conta, melhor, né? Prestando conta cada um de nós. Então, apóstolos, profetas, e aqui nessa colocação de profetas está aqui escrito, então, no sentido primário em que a Bíblia usa a palavra. O profeta era uma pessoa que estava no conselho do Senhor, que ouvia a sua palavra e que, como resultado, falava o que vinha da boca do Senhor e fazia com verdade. Aí em Jeremias 1,9, nós podemos ver que quando Deus chama Jeremias, Jeremias questiona determinadas coisas com Deus, mas Deus vai dizer para Jeremias o que? Eu coloco hoje na sua boca as minhas palavras. Então o profeta é aquele que recebe o recado de Deus e tem a palavra de Deus nos seus lábios para levar aqueles a quem Deus apontar, aquele que Deus enviar, né? Então, esses são os profetas. Em outras palavras, o profeta era a porta-voz de Deus, um meio de comunicação da sua revelação direta. Evidentemente que os profetas de hoje não podem reivindicar para si aquela mesma inspiração dos profetas do Antigo Testamento. Porque se isso fosse possível, teríamos que acrescentar as palavras de tal pessoa da Escritura. Ou seja, se aparecer alguém se dizendo profeta que ouviu o recado de Deus e que está falando para você assim, 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 e que exige que isso seja colocado, na verdade, escrito para testemunha de que ele realmente é um profeta, teria que ser escrito aonde? Teria que ser escrito na Bíblia, porque a Bíblia é a palavra de Deus. E se reivindicar isso, está contra os princípios
bíblicos, porque a Bíblia ela foi escrita por pessoas, por homens inspirados, Pedro escreveu isso, inspirado pelo Espírito Santo, ou seja, a boca de Deus falando, né, aos ouvidos dos irmãos do passado, para que eles escrevessem, assim como Paulo escreveu esse capítulo 4 que nós estamos estudando, assim, Paulo não escreveu simplesmente pela sua sabedoria, não. Paulo escreveu porque recebeu de Deus essas palavras. Por isso ele escreveu, por ser apóstolo, né? Ele escreveu essa palavra. Então, profetas é aquele que recebia a palavra de Deus, é o porta-voz de Deus, era a representação de Deus na terra. Temos também evangelista, e esse termo ocorre apenas 3 vezes no Novo Testamento. Em Efésios 11, versículo de número 11, 4:11, em Atos dos Apóstolos 21:8 e 2 Timóteo 4:5, vai falar de evangelista. Refere-se ao dom da pregação evangelística ou de fazer o evangelho especialmente claro aos descrentes ou do testemunho pessoal eficiente. Temos também pastores. Pastor é chamado para guiar, proteger, alimentar o rebanho de Cristo. Nós temos aí vários textos, Pedro, 1 Pedro 5, fala a respeito, João 10, Provérbio também fala a respeito disso, né? E Stott comenta o seguinte, né? O conceito neotestamentário de pastor não é o de uma pessoa que conserva a totalidade do ministério das suas próprias mãos, tendo ciúme dele, e que esmaga toda a iniciativa dos leigos, mas sim de uma pessoa que ajuda e encoraja todo o povo de Deus a descobrir, desenvolver e exercer os dons. Se pastores, né, têm ciúme desse dom que ele recebeu de Deus, de pastorear, e quando chegar uma pessoa humilde, assim no sentido, né, de, vamos dizer, simples mesmo, uma pessoa simples, leigo, conforme o autor colocou aqui, com uma ideia, uma palavra de Deus, ele descartar essa ovelha, ele não está cumprindo aquilo que Deus determinou para ele, que é de cuidar, né, de guiar, de proteger. Então, os pastores, né, têm que estar muito atentos a respeito dessas colocações. Tem pastores que não dão ouvido a determinados membros de igreja congregados por olhar aquelas pessoas com um poder aquisitivo assim bem baixo, né, uma pessoa muito simples, muitas das vezes deixam de dar oportunidade até mesmo dessas pessoas se pronunciar na igreja, de exercitar determinados cargos pelo que ele é, né? Não aquilo que ele vive na verdade. Então, a Bíblia também vai falar de mestre, essas 5 colocações aí: apóstolo, profeta, evangelista, pastores e mestre. O que é mestre? Mestre possui o dom de ensino. E Paulo, em Romanos 7, fala disso do mestre, né? O mestre nem sempre é um pastor. Nem sempre. Mestre é um pastor, ele pode ser, ele pode ensinar no seminário, no instituto bíblico, numa classe bíblica dominical, no estudo bíblico, nos lares. Ele pode exercitar esse dom em vários lugares. E para que isso aconteça, não há necessidade, né? Não quer dizer que ele tem que ser pastor. Tem que, na verdade, usar esse dom para ensinar. E ensinar, qualquer um de nós podemos receber esse dom de Deus, se aprouver a Deus fazer isso, se tiver um propósito de Deus nas nossas vidas para que possamos, ou Deus possa nos usar para o ensino, né? Nós precisamos estar à disposição e Deus nos capacitará para ensinarmos a sua palavra. E aí, irmão, nós fechamos esse ponto, a primeira parte aqui do verso de número 11, e vamos entrar no 12, falando dos propósitos dos dons, né? Nós vemos aqui os propósitos para os líderes, essa primeira parte: o doador é Deus, Deus deu
a natureza dos dons a para esses apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. E agora tudo tem um propósito, né? Tudo tem um propósito. E vamos ver qual é o propósito dos dons aqui no verso de número 12. Paulo também escreveu no 1 Coríntios 12, 7, quando ele diz assim, para quê? Ou para quê? Qual é o propósito? O propósito é visar um fim proveitoso. Paulo escreveu isso. Aqui ele subdivide esse proveito em duas partes. Primeira parte é com vista ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço. Está escrito no verso de número 12 aí. Pastores e mestres são chamados para preparar o povo de Deus para o serviço cristão. O pastor tem que guiar, tem que ensinar os pastores e mestres, preparar o rebanho para o serviço de Deus. E também, ainda no verso de 12, além de aperfeiçoamento, vai falar a respeito da edificação do corpo em Cristo, o corpo de Cristo, que é a igreja. E esse texto é muito claro, né? Edificação do corpo de Cristo. Dons não são para exibicionismo, não é para a gente sair se exibindo por aí, dizendo, eu tenho o dom disso, eu tenho um dom daquilo, não é para isso. O dom é para edificação do corpo de Cristo, ou seja, edificação da igreja. Não é para exibicionismo, partidarismo ou divisão na igreja. Às vezes as pessoas comentam, fulano é uma benção. A gente ouve muito isso aí. Aí diz, fulano é uma benção. O único problema é o dom espiritual. Ou então, aquela igreja é muito boa. Já ouviram isso? Já ouvimos isso. O problema são os dons daquela igreja. A igreja é boa, mas os dons daquela igreja, aí tem uma contradição, na verdade, nisso aí. Então, nós aprendemos que dom é algo que deve produzir bem-estar e não divisões, não partidarismo, exibicionismo, querer ser mais do que o outro porque tem certos dons. Isso é contra a palavra de Deus. Então, queridos, nós aprendemos aqui que os propósitos dos dons são esses. Os propósitos dos dons são esses. Aperfeiçoamento e edificação do corpo de Cristo. E aí, nós vemos a partir do verso de número 13 até o verso de número 16 a respeito do crescimento. Nós vimos serviço, nós vimos aqui a maturidade, nós vimos a unidade, vimos o serviço e agora nós vamos entrar na questão crescimento. A unidade cristã exige a maturidade do nosso crescimento. Paulo escreveu isso aí no verso de número 13 ao 16 e os dons ministeriais ou de liderança, aí no verso de número 11, devem levar a igreja à maturidade, que nesse versículo tem as seguintes características. Primeiro, conhecer o Filho de Deus, verso de número 13, vai falar a respeito disso, até que todos cheguem à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus. Está escrito aí. Ninguém atingirá o pleno conhecimento do Filho de Deus se ouvir sempre as mesmas coisas acerca de Jesus. Conhecer plenamente o Senhor significa saber tudo o que a Escritura diz sobre Ele e o que Ele faz, ou melhor, sua doutrina, sua pessoa, seu poder. Há muitas religiões que pregam um Jesus fraco, incompleto, imperfeito, mas esse não é o Jesus pleno, o Jesus verdadeiro. Se você perguntar ao Pai Celeste a quem deve imitar, Ele vai lhe dizer o seguinte: imite o meu filho amado. É isso? É o exemplo que nós como igreja temos que seguir. Temos que conhecer o Filho de Deus, ter cuidado com os ventos de doutrina. Isso, irmão, nós temos que estar atentos, porque
nós temos que crescer. Pedro diz que devemos crescer na graça e no conhecimento. Então, crescer é conhecer melhor a Cristo, tê-lo como exemplo, ter cuidado com os ventos de doutrina, seguir a verdade em amor e cooperar uns com os outros. Isso faz parte do crescimento que Paulo escreveu aqui no verso 13 até o verso de número 16. Então, ter cuidado com os ventos de doutrina. Há crentes que estão sempre seguindo a última moda evangélica, o último livro da moda, o último pregador, o último cantor, por exemplo. Nós temos que ter cuidado a respeito disso. Nem sempre a última moda e o último mover é o último mover do Espírito. E esse versículo nos ensina que agir assim é comportar-se como os meninos. Paulo vai dizer isso, comportar como meninos agitados, né, que vai de um lado para o outro. Quem vive de um lado para o outro, na maioria das vezes está sendo enganado pelas artimanhas. Né? Artimanha de quem? Artimanhas de homens. Tantos homens aí que ficam ensinando, se diz líder, ensinando as doutrinas que vão contra a palavra de Deus. E nós precisamos ter a convicção do Deus que nós servimos. Temos as nossas vidas pautadas no Evangelho da salvação, ter conhecimento de Cristo, do Deus que nós servimos. E precisamos andar para frente, crescer em Cristo Jesus. A igreja é desafiada a crescer cada dia mais para a glória de Deus. Então não devemos nos deixar levar por vento de doutrina de homens, ensinamento enganoso de homens astutos. Né? Melhor é firmar-se nas mesmas coisas da doutrina, desde que estejam corretas, completas e aprofundadas. Nós temos que permanecer naquilo que aprendemos, como Paulo falou para Timóteo. Se mantenha naquilo que aprendeu, porque o que você aprendeu de quem usava a palavra de Deus, dá o ouvido a Deus. Tem muitas pessoas dando ouvido aos homens, e aí ficam, igual onda do mar, né? Igual onda do mar. Vai, volta, balança, fica naquela ali sempre, nunca vai para frente, fica sempre ali porque está dando ouvido a determinadas modas atuais, cantores atuais, pregadores atuais, doutrinas que é oferecida a todo instante aí. Temos que ter cuidado com isso. No verso de número 15 e 16, nós vemos aí que Paulo nos orienta a seguir a verdade. Seguir a verdade como? De que jeito? Seguir a verdade em amor. Cooperar uns com os outros. Temos que ser cooperadores. Eu cooperar aqui com o Robert, que está na escola dominical, na liderança, com o pastor, né? Com os nossos irmãos, com a criança, com os adolescentes. Nós temos que cooperar com todos. A Bíblia manda cooperar com todos, em amor. Nós temos que viver dessa forma. Seguir a verdade em amor. Ter essa cooperação, né, que Paulo nos orienta a fazer aqui. Seguir a verdade em amor. O significado literal é sendo verdadeiro em amor, no sentido de viver e praticar a verdade. Mas há um detalhe muito importante em amor. Muitos falam a verdade, mas não têm amor. Olha só. Outros têm amor, mas em nome desse amor, abrem mão da verdade. É meio estranho isso, né, irmão? E Aristóteles escreveu o seguinte, olha só o pensamento dele aqui. A verdade se torna ríspida se não for equilibrada pelo amor. O amor torna-se frouxidão se não for fortalecido pela verdade. Aí uma colocação muito interessante nessa frase de Aristóteles aqui, e nós precisamos pensar isso aqui, que a verdade se torna ríspida se não for equilibrada pelo amor. E o amor se torna frouxidão se não for fortalecido pela verdade. E isso é seguir a verdade em amor. Temos que exercitar isso, seguir a verdade em amor. E cooperar uns com os outros.
Paulo vai encerrar aqui o verso de número 16 falando a respeito disso aí. É do qual todo o corpo bem ajustado, ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Então, cooperar uns com os outros, aqui Paulo revela um dos segredos do crescimento da igreja. Quando todo o corpo está bem ajustado, consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, significa que a maturidade espiritual da igreja, irmãos, depende de quanto cada membro está fazendo a sua parte. Se eu estiver fazendo a minha parte, se você estiver fazendo a sua parte, se o outro irmão estiver fazendo a sua parte, nós vamos crescer, né? A igreja do Senhor vai estar crescendo. E para que nós possamos ver isso, né, de forma mais clara, nós precisamos exercitar e pensar nessas três coisas aqui, Paulo fechando esse verso, e nós estaremos fechando essa lição de hoje também. Essas três coisas, né? Pelo menos essas três coisas. Aperfeiçoando outros para o serviço, conhecendo melhor o varão perfeito que é Jesus, e em terceiro, tendo cuidado com os ventos de doutrina. Se você quer que a igreja cresça, que você cresça, porque você é a igreja, cresça, né? Ainda mais, nós temos que estar atento a essas três colocações aqui. Aperfeiçoar uns aos outros para o serviço, conhecer melhor o varão perfeito que é Jesus e ter o cuidado com os ventos de doutrina, não se deixar levar por ventos de doutrina. Então, para o apóstolo Paulo, uma igreja sadia e madura é caracterizada por unidade, serviço com diversidade e crescimento pela cooperação de tudo. A nossa igreja está exercitando isso, igreja, eu e você. Estamos vivendo essa unidade, estamos tendo maduro o suficiente, né, para entender isso. Será que nós temos essa característica? Se não temos, precisamos ter, exercitar isso aí. Então, uma igreja saudável, que Paulo fala aqui no verso de número do 1 até o 16. Uma igreja saudável, ela demonstra maturidade, depende da unidade, desempenha o serviço e persevera no crescimento. Olha só que coisa interessante, né? Vamos pensar nisso. Maturidade, unidade, serviço e crescimento. Que a igreja, né, aqui em Casimiro de Abreu, que a igreja de Deus espalhada pela face da terra, possa entender isso, possa viver isso, para que possamos ter igrejas fortes, igreja em crescimento, vivendo a unidade de Cristo. Unidade, serviço e crescimento faz parte do nosso dia atual. Vamos retornar, estamos retornando, né? E precisamos retornar exercitando isso aí, unidade, serviço e crescimento. Amém? Que Deus nos abençoe, né? Que nós possamos viver isso a cada dia para termos igrejas saudáveis realmente enquanto aqui vivemos. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Robert? Glória a Deus, né? Louvado, bendito seja o nome do Senhor por mais essa oportunidade que Ele nos concede de estarmos aprendendo um pouco mais da Sua palavra, né? Nós vamos estar agora, para encerrarmos, louvando com Salmos e Hinos número 125, a vitória final.
descendo para o seu Jesus voltar. O clarim de Deus a todos proclamar. E chegou o grande dia da vitória do meu Rei. Eu por sua imensa graça lá estarei. Quando enfim chegar o dia da vitória do meu Rei, quando enfim chegar o dia, pela sua imensa graça lá estarei. Glorioso no milênio vai reinar aqui Jesus, o Cordeiro que molaram sobre a cruz. As nações verão então o resplendor do grande Rei. Eu por sua imensa graça lá estarei. Quando enfim chegar o dia da vitória do meu Rei, quando enfim chegar o dia, pela sua imensa graça lá estarei. Pelo mundo rejeitado foi Jesus meu Salvador. Desprezaram, insultaram meu Senhor. Mas gostoso vem o dia da vitória do meu Rei. Eu por sua imensa graça lá estarei. Quando enfim chegar o dia da vitória do meu Rei, quando enfim chegar o dia, pela sua imensa graça lá estarei. De mim mesmo nada tenho em que possa confiar, mas Jesus ali na cruz me quis salvar. Tão somente nele espero, sim, e sempre esperarei. Eu por sua imensa graça lá estarei. Quando enfim chegar o dia da vitória do meu Rei, quando enfim chegar o dia, pela sua imensa graça lá estarei. Glória a Deus. Quando enfim chegar o dia, pela sua imensa graça, nós estaremos lá. Em nome de Jesus. Para nós estarmos encerrando, meus irmãos, vamos estar orando ao Senhor, agradecendo ao Senhor por mais essa oportunidade. Grandioso Deus e eterno Pai, graças nós te damos, louvamos e bendizemos o santo nome do Senhor, Pai, por mais essa oportunidade que tivemos aqui, de aprender um pouco mais da Tua Palavra, Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós colocamos as nossas vidas nas Tuas mãos. Pedimos ao Senhor que venha derramar, Deus, sobre nós a Tua graça, a Tua unção, que cada dia mais o nosso entendimento possa estar aberto, para que possamos entender, ó Deus, a Tua Palavra, e que a Tua Palavra venha a ser sempre ministrada aos nossos corações, e nós possamos colocar em prática a Tua Palavra, Pai. Pai, peço ao Senhor que tenha misericórdia de nós, derrama sobre nós, ó Deus, a Tua graça e a Tua unção, e que, ó Deus, no nome de Jesus, nós possamos estar retornando hoje para as reuniões ali no templo. Pai, no nome de Jesus, com a graça do Senhor, ó Deus, com a bênção do Senhor, seguindo todas as recomendações, mas que o Senhor possa estar à frente, nos abençoando, derramando sobre nós a Tua graça e a Tua unção. Assim oramos ao Senhor, agradecemos por tudo em nome de Jesus. Amém e amém.